Uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês na Igreja do Iguatemi. Minha gratidão, Pastor Ibson, obrigado pelo convite. Para a gente começar um pouquinho de uma série de estudos a respeito de Daniel e Apocalipse. E hoje, então, estudando Daniel e Apocalipse, a introdução. E nós vamos pensar um pouquinho no estudo conjunto desses dois livros tão importantes da Palavra de Deus. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 15, ela nos diz o seguinte: há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus. Especialmente Daniel e Apocalipse merecem atenção como nunca dantes na história de nossa obra. Quando a gente olha então para esses dois grandes livros proféticos, lá um do Antigo Testamento, o outro do Novo Testamento, nós entendemos então a necessidade especial de dar atenção a esses que são dois livros bastante enigmáticos, complicados, mas ao mesmo tempo profundamente interessantes e cheios de ânimo espiritual para a gente, de alguma forma, encarar as batalhas da vida. E sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem dado, de alguma forma, atenção especial ao estudo do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Basta dizer que, por exemplo, nesse ano, naquele programa da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, a Bíblia Fácil, o pastor Arilton está estudando o livro de Daniel, já está aí terminando a temporada. E no ano que vem estudará o livro do Apocalipse. Tem muita gente já ansiosa para ver o que ele vai falar sobre o livro do Apocalipse. E, da minha parte, eu não vou estudar os livros separados. Eu quero dar uma visão para vocês dos dois livros comparados entre si. E eu acho que essa abordagem vai, de alguma forma, chamar a nossa atenção para alguns aspectos muito interessantes, muito importantes, que vão poder ajudar no nosso crescimento espiritual. Hoje, nós não vamos tratar necessariamente de questões de interpretação dos textos, nem de Daniel, nem de Apocalipse. Você vai ter que perseverar um pouquinho mais para você chegar na hora de conseguir interpretar. O fato é que antes de interpretar, a gente precisa pensar um pouquinho na estrutura dos dois livros, onde elas são similares ou diferentes. Os personagens históricos, os personagens proféticos de ambos os livros, os temas, as profecias, as doutrinas presentes, então, em ambos os livros. E, com certeza, nós vamos ser bastante enriquecidos espiritualmente a partir dessa abordagem. Sabe que esses dois livros, possivelmente, são os mais difíceis de interpretação da Bíblia, principalmente por causa da linguagem simbólica. E aí você tem muita dificuldade de interpretar o que são esses símbolos, como entendê-los e como aplicar eles para a nossa realidade. Quando a gente estuda a Bíblia, muitas vezes a gente está buscando uma resposta de Deus para a nossa vida, e aí a gente abre a Bíblia lá no livro dos Salmos, lá nos Provérbios, e parece que fica fácil de entender. Deus tem uma mensagem clara, direta, bem simples e cristalina para a gente. Agora, se você busca uma resposta de Deus, você encontra lá, e saiu um bicho do mar com 7 chifres e 10 cabeças. Aí você diz assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso entender essa questão? Não é uma questão tão simples assim. E naturalmente existem problemas, mas existem bênçãos também por detrás dessa natureza simbólica e até mesmo, entre aspas, difícil das profecias de Daniel e do Apocalipse. Essas dificuldades, por causa da simbologia dos livros, ela gera algumas barreiras no entendimento de algumas pessoas. As pessoas sentem que esses livros são muito difíceis, que eles lidam com temas assim que não são tão importantes para a vida delas. E a igreja tenta, de alguma forma, superar essa barreira, esse medo, fazendo abordagens que tornem o livro compreensível de forma didática. E aí você tem, por exemplo, assim, uma abordagem muito famosa nos nossos dias, que é a abordagem do pastor Luiz Gonçalves, onde ele faz uma tabelinha de conversão profética. Alguns de vocês já devem ter visto isso. Então ele diz assim, em profecia
mulher significa igreja, água significa multidão, animal significa reino, e ele vai dando várias tabelinhas para você interpretar, e aí quando você vê uma mulher surgindo da água, é uma igreja que surge do meio da multidão das pessoas. E aí fica um pouquinho mais fácil de entender. Algumas pessoas gostam dessa abordagem. Ela resolve alguns problemas? Ela nos auxilia didaticamente? Sim. Em algum sentido, sim. Mas aqui nesse estudo, nós vamos buscar bases um pouquinho mais profundas, além dessas tabelinhas assim tão simples de interpretação profética. Porque antes de interpretar os livros, você tem que fazer o óbvio, que para alguns parece que não é tão óbvio assim. Você tem que ler e conhecer o texto. Antes de qualquer tentativa de interpretação do que Daniel e Apocalipse podem significar, você tem que ter familiaridade com o texto, com a realidade do que está escrito. E quando você vai para essa ideia, você relembra que estudar a Bíblia é entrar no mundo da literatura, e não é uma literatura qualquer. É uma literatura profética, é uma literatura inspirada, é uma literatura que tem por detrás dela, então, um Deus que está tentando dar uma mensagem para um povo, mas que muitas vezes precisa usar essa linguagem simbólica, porque de outra forma essa mensagem poderia ser atacada ou mesmo destruída. A gente vai perceber durante o estudo do nosso tema que, em grande medida, Daniel e Apocalipse se concentram na fase do Império Romano sobre a face desta terra. Um império que reinou, dominou o nosso mundo por vários séculos. E muitas vezes o Império Romano, em Daniel e em Apocalipse, é apresentado de forma simbólica, como esse animal, com esses chifres, com essa questão toda. Agora, imagine se o profeta escrevesse: virá um império chamado Império Romano, que vai ser um instrumento do diabo. Aí o Império Romano iria fazer uma guerra, e ele talvez poderia até mesmo extinguir esses livros por essa linguagem tão clara, tão direta, e aí poderia se envolver uma subversão política e etc., que o império não iria tolerar. Então, quando o Daniel, o Apocalipse, escreve que tem uma besta que saiu do mar, o que o imperador de Roma, ou o que alguém em Roma vai dizer ao contrário? Vai dizer que isso é perigoso? Não. Mas aí, a partir da interpretação, você vai poder entender algumas questões da história humana, profética, e aí você vai poder entender de alguma forma o que aquela mensagem estava querendo dizer para aquele povo daquela época, e assim o que aquela mensagem pode querer dizer para nós nos dias de hoje. Então, quando a gente começa a entender essas questões, a gente vai entrar então agora num estudo literário dos livros de Daniel e de Apocalipse, mas eu não vou assustar vocês. Nós não vamos estudar essa estrutura literária de uma forma tão profunda quanto alguns estudam por aí. Sabe que existem dezenas ou centenas, talvez milhares de teses de doutorado, de mestrado, em cima dessas questões do texto de Daniel e de Apocalipse. Faz 2000 anos que se estuda o Apocalipse, faz 2600 anos que se estuda o livro de Daniel, então você percebe que são textos muito ricos da perspectiva literária, e aí você vai poder de alguma forma entender que nós vamos tocar levemente essas questões para que você possa de alguma forma ser beneficiado com a compreensão. Existem muitas formas da gente dividir literariamente os livros de Daniel e de Apocalipse. Eu queria dar para vocês a divisão mais básica, mais simples possível, que é uma distinção que se faz entre os dois livros de uma ênfase mais histórica e de uma ênfase mais profética. É dividir os dois livros em dois, mais ou menos na metade. Então, por exemplo, a tese é a seguinte: Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, é um texto que se concentra em questões mais históricas. Nós vamos pensar um pouquinho daqui a pouco a partir do texto. Existe alguma profecia nesses capítulos? Sim, existe. Mas o foco principal é a história. O que está acontecendo com aquelas pessoas naquele lugar e etc. A partir do capítulo 7 até o capítulo 12, o foco se torna invertido. Existe ali uma dimensão histórica, mas a preocupação maior é uma questão profética. Então, Daniel está mais preocupado no final do livro com a profecia, o que iria acontecer no futuro e etc.
existe história, mas o centro então se torna profético. E vai lá para o livro de Daniel, abre no capítulo 1, no verso 1. Vamos dar uma olhadinha como que de alguma forma o texto vai nos auxiliar a gente perceber essa divisão no próprio livro. E quem sabe aí vai ser interessante para você entender. Vamos ler então Daniel capítulo 1, os versos 1 e 2. Gostaria de ler mais, ler bastante com vocês, mas também não vou tirar o tempo de vocês poderem voltar para casa não. Mas vamos nos concentrar um pouquinho agora no texto, para vocês verem se vocês conseguem perceber essa dimensão histórica com a qual o livro de Daniel está preocupado nos seus capítulos iniciais. E aí no capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-o para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha que questões interessantes aqui nesses 2 primeiros versos. Daniel está bastante preocupado em descrever o momento histórico exato. Quando que isso está acontecendo? É no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Interessante. Alguns poderiam dizer, no final do 3º ano do mandato da Dilma. É bem específico. E aí ele vai começar a contar a história. Então veio Nabucodonosor, veio o rei de Babilônia, sitiou Jerusalém e o Senhor entregou Jerusalém nas suas mãos. E aí ele levou então cativos, os utensílios, etc., para a casa do Deus lá dele, lá em Babilônia. Vai para o capítulo 7, o verso 1. E aí você vai perceber agora um foco um pouquinho diferente. Também estarão presentes ali elementos históricos, elementos de tempo, mas agora a ênfase de Daniel vai ser um pouco diferente. E no capítulo 7, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: no 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Perceba uma questão interessante. No capítulo 1, ele começa dizendo mais ou menos da mesma forma, no ano tal do rei tal, e começa a contar a história. E aí ele vai contando o que aconteceu, como que eles foram levados cativos, o que aconteceu quando eles estavam lá, eles estudaram, eles serviram na corte do rei, depois aconteceu isso, aquilo, nós daqui a pouco vamos voltar aos primeiros capítulos. Mas olha que interessante que no capítulo 7, no verso 1, existe uma questão parecida, mas que agora também vai para um outro rumo. Então também existe um tempo específico, é o 1º ano de Belsazar, rei de Babilônia. Só que agora Daniel não vai se concentrar mais na história de Belsazar, o que ele faz, o que ele não faz. Ele diz assim: nesse ano eu tive sonhos e visões. E agora ele vai começar a relatar os sonhos e as visões. Então perceba, até o capítulo 6, Daniel está contando a história. Foi assim, foi assado, o personagem é esse, é aquele, aconteceu assim, aconteceu assado. Do capítulo 7 em diante, Daniel vai começar a relatar sonhos e visões que ele teve, como de alguma forma encontro pessoal com Deus. E aí ele vai contar que ele viu um animal saindo do mar, ele viu um leão com asas, ele viu um leopardo com 4 asas, ele viu um urso, esse leopardo que ele viu também tem 4 cabeças. E aí vai ser a parte profética do livro, vai ser a parte, entre aspas, mais difícil da gente interpretar, ok? Está entendendo como que está funcionando a divisão do livro? Então é isso. A gente poderia dividir o livro na metade. 6 capítulos mais históricos e os outros últimos 6 capítulos mais proféticos. Esse seria mais ou menos assim a divisão. E aí quando você vai, por exemplo, para pensar em cada capítulo do livro inteiro, você percebe que na seção histórica,
Daniel vai contar sobre como que ele foi envolvido no cativeiro. Ele morava lá em Jerusalém, ele é um israelita, ele é um adorador do Deus verdadeiro, e agora ele é preso, deportado do país dele para um país chamado Babilônia. E lá Babilônia tem um rei, é o rei Nabucodonosor, e aí ele vai contando a história. Esse rei teve um sonho, e ele pediu para os magos do seu reino interpretarem o sonho, ninguém podia interpretar, ele queria matar todos os sábios, e Daniel estava no meio dos sábios, Daniel ia morrer junto. E aí Daniel diz, por que o rei está tão irado? Porque ele teve um sonho, ele quer saber o que significa, e ninguém consegue dizer. E aí Daniel diz, então faz o seguinte, me dá um tempinho para eu orar, buscar a Deus, e eu creio que Deus pode revelar esse mistério. Ele busca a Deus, e Deus dá para ele o sonho e a interpretação. E aí ele vai para o rei e ele conta, rei, você sonhou isso e quer dizer isso. E aí conta-se a história que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro para representar o seu reino, o seu poder, a sua glória, e mandou todo mundo adorar aquela estátua. Mas ali os 3 hebreus amigos de Daniel não adoram. E eles de alguma forma enfrentam o rei de Babilônia. E dizem assim, nós não vamos adorar isso aí não, porque nós só adoramos quem? O Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor fica furioso, manda jogar eles na fogueira. E ali a Bíblia diz que eles lançados na fogueira, foi vista a presença de uma 4ª pessoa entre os 3 jovens. E eles não foram queimados. E eles foram libertos do poder do fogo. E aí a Bíblia vai contando a história, o livro de Daniel prossegue, dizendo que esse rei Nabucodonosor, ele pensou que ele era o grande rei sobre todas as coisas. E aí a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele uma maldição. E ele se tornou como se fosse um bicho do mato. Começou a dormir no relento, comer grama igual boi, comer capim, perdeu a noção, perdeu o juízo. Quando ele recobrou o juízo, Deus o curou, Deus deu para ele de volta o reino, e ele disse, agora eu entendi, que Deus é o verdadeiro rei sobre todas as coisas, não sou eu, o ser humano. A partir daí, Nabucodonosor sai de cena na história, ele morre, chega uma hora que a gente morre, né? A gente não vive para sempre. E aí entra em cena um outro sucessor que vai ser o Belsassar. E ele conhece toda a história do que aconteceu, como que Daniel era um instrumento do Deus vivo e etc. E ele dá uma festa e começa a beber cachaça com os utensílios do templo do Deus verdadeiro. E aí a Bíblia diz que ali, naquele palácio, apareceu uma mão dizendo para ele, o seu reino foi pesado e achado em falta, e vai ser tirado de você. E naquela noite, o reino de Babilônia caiu, e subiu um novo império mundial, o império dos Medo-Persas, que era a união de 2 povos, ok? A partir daí, Daniel ele era um homem muito importante em Babilônia, e ele continua sendo um homem importante quando troca de governo. Vamos pensar assim, ele era um ministro da fazenda e continua a ser um ministro da fazenda. Só que quando troca de governo, o novo rei, ou os novos reis, eles trazem com eles a equipe deles. O pessoal ficou bravo com Daniel, invejou Daniel e fizeram um plano. Vamos pegar esse Daniel. Inventaram uma lei que ninguém podia fazer oração a não ser para o rei, e Daniel orava ao Deus verdadeiro. E quem orasse a não ser para o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. E ali, Daniel orou ao Senhor, foi preso e jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus o livrou dessa situação, e depois, no dia seguinte, quem foram jogados lá na cova dos leões? Aqueles que o acusaram. E aí, conta essa história, ponto. E aí que chega no capítulo 7, Daniel disse, agora, no primeiro ano do rei Belsassar, eu tive sonhos e visões. Está entendendo como que está funcionando a dinâmica do livro? E aí ele vai começar a dizer, eu vi 4 animais. O primeiro era um leão, o segundo era um urso, o terceiro era um leopardo, e o quarto era um animal indescritível. Eu nem conheço nenhum para dizer para você como é que era. Um animal feio, terrível, espantoso. E ele começa a contar as características desses animais. E aí ele vai falar mais para frente que ele teve uma visão de um carneiro que brigava com um bode. E tinha um chifre nesse carneiro, e etc. E nascia um outro chifre, 4 chifres, e etc. E vai contando essa história, bem maluca. Esses bichos brigando. Chega no capítulo 9,
Daniel está estudando a Bíblia, o livro do profeta Jeremias. Ele entende que está chegando a hora de acabar o cativeiro. E ele ora ao Senhor. E ali, Daniel capítulo 9, mostra uma extensa e bonita oração. Aí, Daniel tem a visão das 70 semanas, que é uma visão muito importante dentro do livro de Daniel, que vai falar um pouquinho ali da vida de Jesus, da morte de Jesus. E a partir do capítulo 10, ele tem a visão de um anjo. No capítulo 11, ele tem a visão dos reis do sul e do norte brigando entre si. E no capítulo 12, ele tem a visão dos eventos finais, quando de alguma forma ali Miguel, que é o príncipe defensor do povo de Deus, iria se levantar para salvar finalmente o povo de Deus. E aí, a Bíblia, o livro de Daniel termina dizendo que Daniel iria descansar, ou seja, ele iria morrer, mas ele iria ser ressuscitado dentre os mortos para viver com Deus para todo sempre. Então esse, em resumo, é uma passada bem geral sobre o livro de Daniel. Ezequiel, é muito simples esse livro? Bom, mais para frente nós vamos ver se esse livro é tão simples assim. Mas em geral esse é o esboço para vocês terem uma noção do livro por completo, que muitas vezes é um tipo de estudo que a gente não faz. Em geral, na igreja, como é que a gente estuda? A gente pega um pedacinho do texto e lê aquele texto e explica aquele texto. Dificilmente nós temos uma visão geral dos livros, concordam comigo? E a gente tem que ter essa visão geral, para a gente poder entender com o que é que a gente está lidando a partir do estudo desses livros. Então, um resumo. O livro de Daniel é dividido em dois. A parte histórica, primeiros 6 capítulos, e a parte profética, os últimos 6 capítulos. Agora vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 1. E, interessantemente, eu não sei se você sabia, o livro do Apocalipse também é dividido pelos estudiosos, na sua maneira mais simples, em 2. Uma parte histórica e uma parte profética, escatológica. E isso também nos chama muito a atenção. O livro do Apocalipse não é exatamente estruturado da mesma forma que o livro de Daniel, mas tem algumas coisas interessantes. Dá uma olhadinha no capítulo 4, ou melhor, no verso 4 do capítulo 1. E nesse verso, a Bíblia nos diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Olha que interessante. No comecinho do livro, João nos chama a atenção para um momento histórico, para entidades históricas que existiam enquanto ele escreve. Seria mais ou menos assim como se eu dissesse assim, né? Pastor Ezequiel, para 7 igrejas do distrito do Iguatemi. Vamos pensar que aqui tivesse 7 igrejas. Graça e paz a vós outros da parte de Deus. Você está identificando. Você que conhece as 7 igrejas do distrito do Iguatemi, você sabe do que eu estou falando. Eu estou escrevendo para pessoas que eu conheço. Eu estou vivendo no mesmo tempo em que elas estão vivendo. Então percebam, o livro do Apocalipse também começa com uma preocupação o quê? Histórica, presente, na vida das pessoas para quem o livro está sendo escrito. Mesmo porque, se o livro do Apocalipse falasse somente do futuro, como é que aquelas pessoas iriam valorizar o livro do Apocalipse? Isso não tem nada a ver comigo, certo? Então o livro do Apocalipse começa sendo relevante aonde? Naquela comunidade, naquele tempo. As pessoas quando ouvem falar do Apocalipse só pensam no futuro, mas não. O Apocalipse já é real e verdadeiro há 2000 anos. Há 2000 anos o livro do Apocalipse é relevante para a igreja e ele é relevante para aquela época. E até hoje ele continua sendo relevante. E o livro do Apocalipse é um dos livros mais fantásticos de toda a história humana. Agora, assim como o livro de Daniel está dividido na metade, mais ou menos, entre parte histórica e parte profética, os estudiosos do livro do Apocalipse encontram uma estrutura mais ou menos semelhante a essa no último livro da Bíblia. Como se, do capítulo 1 até o final do capítulo 11, o livro do Apocalipse estivesse mais preocupado com a história humana.
E do capítulo 12 até o capítulo 22, o livro do Apocalipse estaria preocupado com os últimos momentos mesmo da história da humanidade. Seria o fim do fim, a parte mais profética, para lidar então com as questões que aconteceriam então pouquinho tempo antes de Jesus retornar ao nosso mundo. Agora vamos tentar fazer alguns paralelos entre os dois livros. Perceberam que existe uma estrutura semelhante, né? Parte histórica e parte profética. E eu não vou fazer uma leitura tão detalhada dos capítulos do livro do Apocalipse, vamos lidar com isso mais para frente, não hoje, mas eu queria dar para você algumas ideias para você ter uma noção de como que os dois livros estão relacionados. Então pense o seguinte: no livro de Daniel existem muitos personagens históricos. Você tem o próprio Daniel, os seus amigos, né? Ananias, Misael, Azarias. Você tem referências a Nabucodonosor, a Arioque, que era um dos chefes ali dos eunucos na corte de Babilônia. Você tem referências proféticas a Dario, que seria um rei que viria e etc. Bastante interessante também. E quando você vai para o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse também tem personagens históricos. Você poderia pensar no próprio Jesus Cristo como um personagem histórico do livro do Apocalipse. Mas o próprio João também é um personagem histórico. Eu, João, estou aqui nessa ilha escrevendo esse livro para você que está aí na igreja na Ásia. Graça e paz da parte de Deus para você. E aí ele vai contando a história. Como é que ele viu o trono celestial, como é que ele viu guerras, como é que ele viu pragas, como é que ele viu pessoas que venceriam o mal, como é que ele viria essa guerra entre o diabo e a igreja durante toda a história. Quem é essa igreja verdadeira? O que é essa igreja falsa? Como é que então Jesus iria voltar para destruir o pecado e a morte? Perceba como está acontecendo a questão do livro do Apocalipse? E tem ali, nos dois livros, os personagens o quê? Históricos. O livro do Apocalipse também fala de personagens como Jezabel, Balaão, que foram personagens que existiram na história. Claro, nesse ponto apontando para o passado, mas são personagens o quê? Históricos. Isso é interessante. Por um outro lado, os dois livros também têm personagens espirituais. Daniel e Apocalipse trazem a presença dos anjos. Muitas vezes, Daniel vê um anjo no capítulo 10, e você, de forma até mesmo coincidência, né? No capítulo 10 de Apocalipse, João tem a visão de um anjo também. Bem interessante ali. E até inclusive semelhantes, né? As criaturas celestiais, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. E você tem também os personagens proféticos. O livro de Daniel tem lá as bestas, né, os animais e os famosos bichos do Apocalipse também, né, as bestas do Apocalipse. Então você percebe que existe uma coincidência, uma comparação, uma mesma estrutura, temas parecidos, personagens parecidos. E é importante que você venha a se familiarizar com esses temas, com esses personagens, com as cenas, com as imagens, antes de você tentar interpretar qualquer coisa. Você tem que estar familiarizado com o que o texto diz, prestando atenção a cada detalhe. Por exemplo, vamos pensar que você vá lá para a sua casa hoje e você vai ler o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Antes de você interpretar, você tem que prestar atenção no texto, independentemente se você entende ou não. Por exemplo, vamos pensar que em um dos textos lá de Daniel ou do Apocalipse, a Bíblia diga algo do tipo assim: e eis que eu vi um anjo muito forte, muito grande, que colocava o pé entre o mar e a terra, e disse com grande voz: louvado seja Deus. Perceba, você pode não saber interpretar. Por que ele está com um pé no mar e o outro na terra? Não importa se você sabe interpretar isso ou não. O que importa é você ter o quê? A mente clara para identificar o que o texto está dizendo. Quando você começa a ler o texto várias vezes, você vai ver que existem muitas referências ao mar e à terra. E em algum momento esse símbolo vai poder ficar um pouco mais claro.
que é o mar, o que é a terra, qual é a implicação desse anjo estar com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Mas, em princípio, antes de interpretar, você só tem que saber: tem um anjo com um pé de um lado e um pé do outro. Para você se familiarizar com as características do texto, do anjo, da besta, do João, do Daniel, do Nabucodonosor. Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Aí tem o chifre pequeno que vai para o sul, para o oriente, para o leste. Tu não precisa saber o que isso significa, tu só precisa saber que tem um chifre que vai para o sul, leste e oriente. Com o tempo você vai lendo tantas vezes o texto que você vai começar a perceber alguns padrões. E você vai começar a perceber que essas imagens começam a se repetir. Você vai ver que essas direções, o sul, o leste, o oriente, começam a se repetir. E aí acontece nesse contexto, acontece num outro contexto, e você vai começando a ter uma visão da estrutura do livro, para você poder uma hora chegar e interpretar. Opa, então essa direção aqui do oriente tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver com isso aqui, com aquilo ali, com aquele outro texto, e você vai montando um grande quebra-cabeça e você vai conseguindo interpretar. Uma coisa importante para vocês fazerem é que vocês possam visualizar na mente de vocês as características de cada personagem, de cada questão, de cada cena que está acontecendo. Uma coisa interessante para você fazer de repente é você pegar um papel e você vai ler Apocalipse 13, por exemplo. Então existe um bicho de 7 cabeças e 10 chifres. Desenha lá no teu papel um bicho, coloca lá 7 cabeças. Coloca em cima 10 chifres e você vai visualizando. Quando você começa a visualizar a imagem, você começa a entender o texto de uma forma diferente. E aí desses 10 chifres caíram 3 e subiu 1. Opa, risca 3 e deixa 1 lá. E vai desenhando, vai escrevendo, vai analisando, para você começar a se familiarizar com o texto. Não se preocupe com a interpretação. Se preocupe com o texto. O que o texto está dizendo? Vai lendo, vai aprendendo, vai anotando, vai escrevendo. E você vai ver que tudo no texto tem um propósito e tem um sentido. Mas antes de interpretar, você deve conhecer. É igual quando você vê um filme. A pessoa que escreve um filme, ela vai te dando informações desde o começo do filme que só vão fazer sentido quando? Lá no final. Não adianta você ficar vendo no começo e ficar perguntando: o que é isso? O que é aquilo? Tu não vai entender, não chegou a hora de entender ainda, sabe? Quando você vê um filme. Tu tem que guardar as informações. Ó, o autor está dizendo isso, isso, isso. Lá na frente você vai ter a visão do todo. E aí até mesmo quando você vê o filme de novo, aí você revê, aí você entende. Opa, isso aqui vai chegar lá. E é assim que a gente vai estudar também os livros de Daniel e do Apocalipse. Primeiro a gente não se preocupa com a interpretação, a gente se preocupa com o texto. Como é e como não é. E lá na frente a gente vai aprender a interpretar e vamos voltar, e aí vocês vão ter lições maravilhosas da palavra de Deus. Para a gente terminar essa mensagem de hoje, eu quero que você se prepare para o nosso estudo de cada segunda-feira. Eu sei que esse grupo aqui é um grupo valoroso, porque de fato não é fácil a gente fazer pessoas saírem de casa para estarem aqui numa segunda-feira à noite. E a gente valoriza muito a presença de cada um de vocês. Agora, para vocês entenderem o que a gente vai estudar aqui toda segunda-feira, vocês têm que pagar um preço. Sabe qual é o preço? Vocês têm que ler. E é assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não somos acostumados a ler um livro da Bíblia inteiro de uma sentada só, né? A gente lê uns pedacinhos e já cansa, e já para. E eu quero desafiar você. Até segunda-feira que vem, ler em uma sentada só o livro de Daniel inteiro. Não se preocupe em interpretar ou em entender. Eu quero que você leia inteiro. Eu acho que assim, olha, em 40 minutos de leitura, 1 hora de leitura, você lê o livro inteiro. Não é nada absurdo. Um outro dia da semana, leia o livro do Apocalipse inteiro. Acho que 1h30 aí de leitura. Eu sei que não vai ser fácil, mas de repente tire aí no domingo, tire de repente de noite ou no sábado à tarde. Tente fazer isso. Se você não conseguir, paciência. Mas se esforce. Tente ler inteiro, sem precisar interpretar nada. Só para você ter uma visão geral dos livros. Para você ter aquela visão assim inteira.
do livro. E você vai ver como isso lá na frente vai nos ajudar a entender algumas coisas importantes. Não se preocupem, em primeira instância, em interpretar. Se preocupem com o mais básico, em ler, em saber o que está escrito. E lá na frente, Deus vai nos dar surpresas maravilhosas quando a gente começar a interpretar esses símbolos, essas cenas, esses personagens. E nós vamos entender uma coisa muito importante. Complexa, tecnológica e moderna quanto é a vida no século XXI. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse são ainda mais modernos, mais complexos e mais interessantes. A tecnologia por detrás desses livros aqui é uma tecnologia acima da humana. É a tecnologia divina, para nos mostrar, através dos códigos de Deus, através das imagens de Deus, através do quebra-cabeça de Deus, verdades que têm tudo a ver com a tua vida, com a tua família, com a tua igreja, com a tua sociedade, com o teu futuro. E acima de tudo, o livro de Daniel e Apocalipse nos apontam para uma grande guerra, que é a guerra da vida. É a guerra na qual nós estamos envolvidos. Problemas com saúde, com família, com igreja, com a nossa missão. Tantos problemas e dificuldades, tantas tentações, tantas quedas, tantas perseguições. Os poderes do mundo lutando contra nós para que sejamos infiéis a Deus. Mas em meio a essa maluquice toda, a essa guerra toda, Deus nos dá a vitória em cada aspecto da nossa vida. E Deus vai abençoando a família, vai abençoando a igreja, vai abençoando o trabalho, vai abençoando a saúde. E acima de tudo, vai nos salvando dos nossos pecados. Vai nos transformando, vai nos abençoando. E o livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão concentrados nisso. Em meio à grande guerra, Jesus é o vencedor de todo o mal, de todo o pecado. E porque Ele venceu, nós poderemos vencer com Ele também. Sejam fortes, perseverem. Não será fácil, mas eu garanto que será bom. Será muito bom a gente estudar os dois livros em conjunto. Vocês vão crescer em conhecimento e graça. E Jesus vai ser honrado e glorificado no entendimento espiritual e também numa mudança prática que talvez nós tenhamos que ter. Estudar mais a Bíblia, praticar mais o amor, a fé e o perdão, a graça, a misericórdia e a obediência. E assim sermos a igreja que Deus realmente quer que nós sejamos. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração final neste momento. Oremos. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado, porque os livros de Daniel e Apocalipse são tesouros infinitos que a tua graça nos concedeu através do teu Espírito, Pai. Obrigado pelas visões, pelas revelações, pelas histórias e profecias desses dois livros tão fantásticos, Pai. Nós sabemos que esses são livros muito difíceis de entender, Pai. Tantas coisas complicadas, mas nós clamamos o Espírito Santo para que venha sobre nós, para nos dar entendimento da tua palavra, Senhor. Nos ajuda na interpretação, nos ajuda na leitura, nos ajuda no conhecimento, mas acima de tudo, nos ajude a entender que Jesus é o Cordeiro, Pai, que tira o pecado do mundo. Nos ajude a entender que Jesus é aquele que vai voltar para destruir o mal para sempre. E nós queremos estar prontos para aquele grande dia, Senhor. Nós queremos viver com Cristo, reinar com Cristo, estarmos ao lado dele. E para isso te pedimos perdão dos nossos pecados, transformação do nosso coração e a tua graça e a tua unção sobre a nossa vida e a nossa família, Pai. Dá-nos a tua paz, a tua graça, seja com cada pessoa que participou desse estudo pela internet ou aqui na igreja do Iguatemi, que possamos crescer no conhecimento e na graça, sermos fiéis e sermos felizes e nos prepararmos para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, nos preparar para o dia da volta de Jesus. Dá-nos paz e graça e uma boa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Desejo uma boa noite. Fiquem com Deus vocês na internet também. E até a próxima.